temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos os filhos de Israel. Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, diz o Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos peregrinos, sejam todos bem-vindos a este santuário para juntos celebrarmos esta Eucaristia na festa de São Marcos. Queremos também saudar a todos aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Diante do altar do Senhor, que nos convida à conversão, reconheçamos os nossos pecados e peçamos perdão ao Senhor. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de Glória a Deus nas alturas. e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, paz na terra.
Oremos. Senhor nosso Deus, que confiastes ao evangelista São Marcos a missão de proclamar o Evangelho, fazei que aproveitemos de tal modo os seus ensinamentos, que sigamos fielmente os passos de Cristo. Ele, que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, revesti-vos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos e dá a graça aos humildes. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele vela por vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso inimigo, o diabo, anda à vossa volta, como leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, sabendo que os vossos irmãos espalhados pelo mundo suportam os mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua eterna glória em Cristo, depois de terdes sofrido um pouco, vos restabelecerá, vos aperfeiçoará, vos fortificará e vos tornará inabaláveis. A Ele o poder e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Foi por meio de Silvano, a quem considero irmão de confiança, que vos escrevi estas breves palavras para vos exortar e assegurar que esta a verdadeira graça de Deus. Permanecei firmes nela. Saúda-vos a comunidade estabelecida em Babilónia, eleita como vós, e também Marcos, meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo da caridade. Paz a todos os que estáis em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
confirme a vossa fidelidade. Senhor, cantarei eternamente a vossa bondade, Senhor, os céus proclamam as vossas maravilhas e a Assembleia dos Santos a vossa fidelidade. Quem sobre as nuvens se pode comparar ao Senhor? Quem entre os filhos de Deus será igual ao Senhor? Senhor, cantarei eternamente a vossa bondade, a vossa feliz do povo que sabe aclamar-vos e caminha, Senhor, à luz do vosso rosto. Todos os dias aclamam o vosso nome e se gloria com a vossa justiça. Senhor, cantarei eternamente a vossa bondade, a vossa O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 apóstolos e disse-lhes: Ide por todo o mundo
e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Expulsarão os demónios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E assim, o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje acolhemos esse testemunho do evangelista São Marcos. E nesse evangelho, que com certeza deve trazer para cada um de nós um incentivo, assim também como a primeira leitura, que nos convida a sermos perseverantes e vigilantes na fé. Então, no evangelho que acabamos de escutar, Jesus envia os seus discípulos para ir anunciar o evangelho, para também realizar as mesmas coisas, as mesmas graças, as mesmas bênçãos e até mais que ele também realizava. A curar aqueles que estão enfermos, orientar aqueles que estão desorientados. Enfim, todos nós que também somos batizados, somos também enviados, para que em nome de Cristo também anunciemos aquilo que Ele mandou nós anunciarmos. Então Jesus, o missionário do Pai, precisa de outros missionários. Somos batizados, mas nem todos ainda assumiram a sua missão de ser também um anunciador, um colaborador do Cristo, o missionário do Pai. E a nossa missão, em primeiro lugar, é testemunhar esse amor de Deus na nossa vida, é testemunhar que o Senhor vive, é testemunhar que Ele está conosco. Então, meus irmãos, Jesus confia essa boa nova aos seus discípulos e, com certeza, a cada um de nós. Ide. E depois, com certeza, olhando para Jesus, esse mandato que faz através dos seus discípulos, Marcos vai colocar, aludindo que é de modo breve e discreto, Jesus que vai aos céus para junto do Pai, mas os seus discípulos, logo no finalzinho do Evangelho, vai dizer que eles, partindo, foram pregar por toda parte o Evangelho, a Boa Nova. Cumpre-se aqui aquilo que Jesus mandou. A obediência à palavra de Jesus, ela é fundamental para aqueles que creem nele.
A obediência à sua palavra é fundamental para podermos viver na intimidade com o Senhor. Dizemos ter fé, dizemos que amamos Jesus, dizemos que somos e pertencemos à igreja, mas eu sou obediente? Coloco-me à disposição do Senhor para também ser um colaborador no anúncio do Evangelho? É importante perguntar-nos, porque a nossa condição de batizados é exigente. Vivemos em um tempo em que a cada dia é necessário perseverar e dar esse testemunho da perseverança, como escutamos nesta primeira leitura. Então, nesta festa, nós ouvimos que o próprio São Pedro chama de filho, meu filho, a São Marcos. Então, referia a esse Marcos, mas também pelas palavras que nós podemos ver quando diz restituí-lhes, resisti-lhes, firmes na fé. Essa resistência se dá, em primeiro lugar, pelo amor. A perseverança na fé se dá, em primeiro lugar, pelo amor que temos a Ele. E sabendo que, nas nossas mãos, também podemos realizar muitas coisas, como o Senhor assim nos envia a realizar. São Marcos nos apresenta também, nos seus evangelhos, que a dificuldade daqueles da perseverança, inclusive quando põe a realidade dos discípulos, que ainda na sua fraqueza abandonaram ainda o Senhor, no momento mais difícil. É uma realidade humana e que nós não podemos esquecer de permanecermos atentos e vigilantes, para que também não deixamos cair por esta tentação de poder nos afastar do Senhor, ou afastar-se dele justamente nos momentos mais difíceis. Marcos, de certo modo especial, é o evangelista da fé. E testemunha sobre tudo isso nas ações de Jesus, nas obras que ele faz. Tudo aquilo que Jesus faz, Marcos pontua pela fé. Quando Jesus diz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, essa perseverança na fé é muito importante para aquele que crê e que espera no Senhor. Então, Marcos insiste em que deve ser vivida esta fé mesmo em meio à obscuridade. Nos momentos que nós nos acharmos difíceis, vazios e secos, quando nós não percebemos a presença de Deus na nossa vida, é aí que nós somos convidados a essa perseverança, mesmo nessa obscuridade, em que não conseguimos perceber a presença do Senhor na nossa vida. Então, as exortações que ouvimos de São Pedro dirigia-se, claro, em primeiro lugar, a quantos aqueles na igreja têm a responsabilidade de guias e mestres, mas estende-se a toda a comunidade cristã, a todos aqueles que abraçam o convite do Senhor. Porque o verdadeiro pastor deve, antes de mais, ser humilde e consciente, ser humilde e consciente de não ser dono de nada. É Deus que é o dono de tudo, mas ter recebido tudo de Deus. E a humildade é a verdade. Quanto mais nós caminhamos na humildade, mais revelamos essa verdade de Deus em nós. E por isso, meus irmãos, é que os pastores, e assim também como todos nós que acreditamos, devemos ser sóbrios, vigilantes e humildes no trato com as pessoas, no trato conosco mesmo e com as coisas que Deus põe na nossa vida. É nesse concreto da vivência da fé que, vivendo com humildade, alcancemos esta verdade que em Cristo somos todos convidados a experimentar e a viver. Roguemos ao Senhor e também a São Marcos, para que a nossa fé seja cada vez mais sólida,
para que assumamos o nosso compromisso de anunciadores do Evangelho, assumir com obediência aquilo que o Senhor determina para nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, na festa de São Marcos Evangelista, elevemos os nossos corações para Deus, fonte de toda a luz, que nos chamou à verdadeira fé, e oremos pelo seu povo, dizendo: Iluminai, Senhor, a terra inteira. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pela Santa Igreja de Deus, para que viva em plenitude e anuncie com fidelidade o Evangelho que recebeu de São Marcos. Oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo José, presbíteros e diáconos, para que, cheios do Espírito Santo, transmitam fielmente a palavra de Cristo. Oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos governantes da nossa pátria, para que trabalhem com coragem e sem desânimo pela paz e bem-estar dos cidadãos. Oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos cristãos perseguidos neste mundo, para que, firmes na fé, resistam ao demónio que anda à sua volta para os enganar. Oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos membros da nossa Assembleia, para que saibamos cantar todos os dias a bondade e a fidelidade do Senhor. Oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos nossos irmãos que já partiram deste mundo, para que o Deus de toda a graça lhes dê a eterna glória em Cristo Salvador. Oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Senhor nosso Deus, não permitais que nos envergonhemos do Evangelho, pelo qual São Marcos deu a vida, e por sua intercessão e auxílio, enviai-nos a ensinar a toda a gente que é preciso acreditar para ser salvo.
Por Cristo nosso Senhor. Gostaria de solicitar algum ministro da Sagrada Comunhão que possa nos ajudar na distribuição da Eucaristia. Possa, por favor, dirigir-se ao primeiro banco. Obrigado. Aceitai, Senhor, o sacrifício de louvor que vos oferecemos ao celebrar a glória de São Marcos e fazei que a vossa Igreja permaneça sempre fiel à missão de anunciar o Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo, Senhor nosso. Vós fundastes a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que seja na terra, através dos tempos, o sinal vivo da vossa santidade, e anuncie a todos os povos o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, agora e para sempre, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo vos deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Marcos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
aproximando-se dos discípulos, disse-lhe Jesus: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. E depois fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Ides receber a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até aos confins do mundo. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia.
Jesus, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Oremos. Santifiquem-nos, ó Deus Todo-Poderoso, os dons que recebemos do vosso altar e confirmemo-nos na fidelidade do Evangelho, que São Marcos transmitiu à vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco
Ora, bendiga os objetos religiosos. Ai, o noblesse de religiosos objetos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marta, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Agradecendo a todos por estar presente nesse santuário, por rezar conosco e aqueles que também nos acompanham através dos meios de comunicação social. Continuamos a desejar a todos uma boa continuidade de dia, nesse dia feriado nacional, e desejar também que a palavra do Senhor possa alimentar cada vez mais a vossa fé. Então, o Evangelho nos diz, aquele que crer será salvo, né? Então, nós que acreditamos, temos essa certeza de que um dia estaremos com Deus na eternidade. Recebamos, então, a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A cada invocação, digamos amém. Deus, que edificou a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, vos conceda as suas bênçãos pela gloriosa intercessão de São Marcos. Deus, que vos enriqueceu com a palavra o exemplo dos apóstolos, vos fortaleça e ensine, para que sejais sempre, em toda parte, testemunho da sua verdade. Para que, pela intercessão dos apóstolos, cuja palavra vos tornou firmes na fé, alcanceis a herança da pátria celeste. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.